Que agora a gente chama Fernando Molica. Mesmo assunto para a gente ainda falar sobre esse primeiro despacho do ministro do STF, André Mendonça, em relação ao fundo eleitoral, que foi aprovado, aquele valor enorme de quase 5 bilhões de reais. Fernando Molica, nos conte qual a sua opinião, então, a respeito dessa primeira decisão de André Mendonça? Pois é, Elisa. Primeiro, eu concordo com o Boris quando ele ressalta essa decisão do ministro André Mendonça de submeter o caso ao plenário, submeter aos demais colegas, né? Ele diz que não vai tomar uma decisão sozinho, o que é ótimo. Essa ideia do Supremo, como muita gente fala, que são 11 ilhas, né? O Supremo seria então formado por 11 ministros que não se comunicam entre si, muitas vezes não se comunicam, há um excesso de decisões monocráticas. O Supremo é um tribunal constitucional, né? Ele tem que se preservar essa ideia, então é uma boa medida, né? Primeiro, pedir informações, o que é importante, né? Ele requisita as informações, determina que a Câmara dos Deputados, que o Senado, que a Presidência da República apresentem seus argumentos em relação a isso e diz que vai submeter isso aos demais colegas. E também é um outro ponto, dê uma olhada na decisão dele, ele estabelece um prazo, ele quer resolver isso rápido, até o início de março, porque em março começa aquela tal janela eleitoral, aquele período em que deputados federais podem trocar de partido sem o risco de perder seus mandatos. Ou seja, o processo eleitoral efetivamente começa agora em março. E aí depois vem abril, tem o prazo de desincompatibilização. Opa, consegui falar. É aquele período que o ocupante de um cargo público executivo tem que renunciar ao cargo para poder se candidatar. Então ele quer resolver isso logo, quer resolver isso de uma maneira ampla, com os demais colegas do Supremo Tribunal Federal, e quer resolver logo. Então isso já é bem importante. Pede as informações. E é uma questão super delicada, porque muita gente se assusta. Assim, é muito dinheiro. Está vendo aqui? 5,7 bilhões de reais para esse fundo eleitoral. É dinheiro demais. Aí muita gente, não tem que dar dinheiro nenhum para político. É uma discussão interessante, né? Eu defendo que haja algum dinheiro. Por quê? É melhor esse modelo de financiamento do que o modelo anterior. Aquele modelo, primeiro a gente havia aqui no Brasil uma contribuição escondida, era só na base do Caixa 2. Aí depois oficializou-se a contribuição por empresas e a gente viu o que aconteceu. Houve vários escândalos em relação a isso. Aquela história da mesma empresa doar para candidato A e doar para candidato B, adversários na luta pela presidência da República. Ninguém doa dinheiro, ninguém doa milhões, bilhões, centenas de milhões de reais de graça. As empresas doavam, de um modo geral, querendo pelo menos ser bem tratadas no governo seguinte. Esse dinheiro acabava sendo devolvido nos governos. Então isso não era bom, isso é ruim, é um processo de corrupção, era a maneira mais simples, era quase um carimbo de corrupção, uma corrupção quase oficial. Então foi importante ter acabado com a contribuição via empresas. Aí vem, mas vai dar dinheiro público para político? Democracia tem custo. Só que o custo não precisa ser tamanho, não precisa custar 5 bilhões, 6 bilhões. Se você faz uma campanha de 6 bilhões, você tem um padrão. Se você faz de 1 bilhão, dá para dividir o dinheiro do mesmo jeito, proporcionalmente em relação aos partidos políticos e garantir um processo público, um acesso dos partidos, um acesso dos candidatos à televisão, enfim, aos meios de campanha. Mas, enfim, essa é a discussão. O Partido Novo, na sua ação de inconstitucionalidade, ele alega que a deliberação da entrega desse dinheiro foi irregular, que isso teria que ter sido uma iniciativa apenas do Executivo, que a conta está errada, que tem dinheiro demais, que o Poder Legislativo não devia ter definido esse valor. Enfim, diz que é legal haver a destinação de dinheiro, mas diz que tem dinheiro demais e o processo foi irregular. Enfim, agora caberá ao Supremo decidir sobre isso e, enfim, ressaltando, importante que seja uma decisão colegiada, que pacifique essa história e a gente possa ter um início de campanha eleitoral, pelo menos o início, seja tranquilo, né, Elisa?